Fala pessoal, mais uma vez, né, canal clássico aqui na segunda-feira, né, muitos clássicos durante a semana, final de semana, e o meu Vasco também que jogou no meio de semana, vamos falar um pouquinho, o Vasco joga hoje, então seja bem-vindo, nada melhor do que o canal clássico para abrir a semana aqui, e eu do lado do Gonçalves, hoje só dupla de zaga, hein, Gonçalves? Rodrigão, pô, legal a gente estar aqui mais uma vez, né, para falar e repercutir dessa rodada do último final de semana, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. Botafogo, mais uma vez, deixando o seu torcedor irritado, chateado, porque é o seguinte, Rodrigão, entrou em campo, tem que vencer, o torcedor não espera outra coisa a não ser a vitória. Independente se está no início da temporada, se começou o campeonato colocando alguns jogadores dos juniores, mesclando com alguns jogadores do primeiro time, o torcedor quer a vitória. E agora, nós esperávamos que com o time titular, porque está fora da zona da classificação também. Está fora da zona de classificação. Então, acho que o torcedor não está satisfeito, daqui a pouco já vão começar as críticas pesadas. Lógico, está todo mundo já querendo tirar o treinador, mas daqui a pouco as críticas vão começar a cair em cima do John Textor, da diretoria da SAF, em função do planejamento que eles fizeram e que não está dando resultado até agora, né? Então, mas aí volta um pouquinho naquela resenha que a gente já tinha falado antes, né? Que precisa de um treinador, cara. Por mais ali que tem ali o interino, ele tem que ter um treinador que é você que vai assumir a equipe durante toda a temporada. Porque eu tava conversando com você, cara, são 5 campeonatos, o Botafogo, 5, é isso mesmo, 5 campeonatos o Botafogo vai... 7 campeonatos. 7 campeonatos. 7 campeonatos. Cara, é muita coisa. Aí eu falo, vai poupar já no começo, mas esses times que vão disputar muito campeonato, cara, tem que poupar algum jogador. Agora, aí entra um pouquinho que você falou, né? Poupar os jogadores em que momento? Pô, tira 2, quem que tá sentindo mais? Pelo menos é assim que é hoje, né? Então, colocar um time todo reserva, e aí, será que também o treinador falou, vamos com esse time aqui que dá para ganhar no final de semana? E não aconteceu, né? Eu acho o seguinte, o John Textor declarou que a prioridade não é o estadual, e sim o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes no meio do ano aqui nos Estados Unidos. Só que ele não conhece o que representa a tradição dos campeonatos estaduais no Brasil. E o torcedor carioca, eu pelo menos sou carioca da gema, né, e todo torcedor carioca, ele sim dá valor à conquista do campeonato estadual. Por mais que a gente veja os estádios vazios e tal, porque o torcedor guarda, né, e se programa financeiramente para assistir os melhores jogos durante o Campeonato Brasileiro, Libertadores, os clubes que estão disputando a Sul-Americana, né, que são competições mais atrativas. Mas o campeonato estadual não tem jeito. O torcedor do Rio, ele quer sim comemorar o título do estadual. Por mais que fale que não possa valer muito, é uma tradição. Mas para quem está chegando agora no cenário do futebol brasileiro, como a SAF do Botafogo, os dirigentes, os diretores da SAF e o próprio dono, John Textor, ele não tem essa noção do sentimento do torcedor carioca pelo campeonato estadual. Então, lógico que você olha, vê que é uma competição em relação ao brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes, que não tem nem comparação em termos econômicos, né, de premiação. E aí a tendência, você olha pelo business, pelo lado do negócio, você, lógico que não vai dar muita importância. Mas ele está pensando no negócio, no business, no retorno financeiro. Não parece entendeu? que, tipo assim, ganhamos Libertadores, ganhamos tudo, e agora, tipo assim, Cara, eu penso assim, diferente. Não, mas falando ele, será que ele não tá com essa cabeça e fala assim, eu sei, calma. Já ganhei a Libertadores e o Brasileiro. Então, se você vira o ano e já ganha o estadual, você tem mais moral ainda para, se as coisas não acontecerem esse ano, no Brasileiro, na Libertadores, novamente, como aconteceu no ano passado, você ainda tem um respaldo maior. Entendeu? Agora, se você entra para essas competições com a moral em baixa, né, digamos assim, porque se o time... Ano passado, o Botafogo não classificou para as finais do Campeonato Carioca. O torcedor ficou irritadíssimo em função disso, porque é inadmissível, em função da diferença que existe de qualidade dos jogadores dos clubes grandes no Rio
para os jogadores dos clubes de menor investimento, os clubes pequenos, o salário de um jogador considerado reserva no Botafogo paga toda a folha dos 3 meses de campeonato estadual, incluindo a preparação dos clubes pequenos. Né, os clubes pequenos começaram a se preparar em novembro, então eles pagam 4 meses de salário, basicamente. Novembro, dezembro... Só faz o time para aquele janeiro, campeonato. fevereiro, ou melhor, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Né? O jogador assina 4 meses de contrato. E, com certeza, um salário mensal de um jogador como Patrick de Paula talvez pague todos esses 4 meses ou 3 meses de salário dos jogadores todos dos clubes pequenos do Rio de Janeiro. Não, então, aí, só lembrando vocês, hein, galera, nós estamos aqui na Boi Brasil, né, o Gonçalo, então se vocês ouvirem algum barulhinho de talher caindo, é porque nós estamos aqui, cara, aqui é o melhor, você quer comer uma carne boa, é aqui, né, Gonçalo? A melhor churrascaria de Orlando, sem dúvida nenhuma, e a churrascaria dos boleiros, né, digamos assim, até porque o Nelson também tem um clube de futebol no Brasil e a resenha aqui de futebol é garantida, amigos. Vem para Boi Brasil, vocês também. Segunda-feira passada ele estava bravo, que o time dele perdeu, ele estava... Mas, voltando no assunto, realmente, assim, se for colocar em termos de salário, e dá para montar um outro time, mas para mim fica muito nítido, assim, que, ganhamos, eu ainda vou trabalhar com calma e não vou contratar, eu vou ver certinho tudo o que eu vou contratar. Mas essa é a visão empresarial. O que mostra, assim, para mim, que eu vejo assim, é isso. É isso, a visão empresarial do investidor, né, do businessman, que é o John Textor, e a diretoria da SAF. Mas acontece que o torcedor é passional, ele quer ver o time jogar e quer ver o time ganhar. E você joga contra o Flamengo, perde, né, uma final de uma taça que é importante você ter na sua galeria uma Supercopa do Brasil. Semana que vem, né, essa semana, quarta-feira agora, vai ter de novo Flamengo e Botafogo. Se o Botafogo perde novamente para o Flamengo, aí já está arriscado o muro do estádio amanhecer pichado, porque a insatisfação do torcedor ele não consegue se controlar. E aí você começa um ano para entrar num brasileiro com uma pressão que você poderia não ter se você estivesse focando também em vencer o estadual. É isso que eu quero. Meu pensamento é o seguinte, o Botafogo é um time vencedor. E se voltou a vencer, né, depois de esperar tantos anos, o torcedor sendo zoado pelos torcedores rivais por não conseguir vencer competições importantes, o Botafogo volta a vencer. O que acontecia antes está acontecendo agora. E não pode dar essa brecha, voltando para trás, Gonçalo? Entendeu? Tá voltando? Não pode dar essa brecha, na minha opinião. Ou seja, era para entrar para ganhar o Carioca também, o estadual também, e ter mais ainda fôlego, mais crédito com o torcedor para iniciar um brasileiro sem pressão, iniciar uma Libertadores sem pressão. Perde o estadual, ou se não classificar para essa fase final do campeonato no Rio, vai entrar para a Libertadores e para o Brasileiro com uma pressão enorme. Que tem, se a gente for falar, tem o Nova Iguaçu que está na 4ª posição e aí só tem, se a gente for colocar, ou tá ali, né? Ou Vasco, ou Nova Iguaçu, ou Botafogo, né? Que vão brigar pela essa última vaga. Exato. Porque Fluminense, não sei, ainda tem, né? Fluminense pode chegar também. O Volta Redonda tá lá. O torcedor olhar, né, realmente, o Fluminense está em 9º na competição. Está em 9º, mas está com 11 pontos. E o Botafogo em 5º. Quando se começa um campeonato estadual, né, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, por exemplo, né, a gente espera que os 4 grandes do Rio façam a semifinal e a final. Isso não tem que se pensar em outra coisa. E em São Paulo a mesma coisa. Né? A gente sabe que o interior de São Paulo também tem mais investimento, e por isso todo ano lá em São Paulo pode pintar um ou outro clube do interior paulista disputando uma semifinal, uma final. É o que todo mundo quer ver, né? Quer ver todos os grandes nas finais. Exatamente, porque é o que move o futebol brasileiro. No Sul, o campeonato sempre fica ali entre Inter e Grêmio. Em Curitiba, entre Atlético Paranaense, Curitiba,
né? O Paraná antes era também um candidato forte, depois perdeu totalmente a tradição, né, de estar disputando ali pela questão financeira. Mas em Minas é Atlético Mineiro ou Cruzeiro, e a gente está acostumado com isso. Essa é a tradição do nosso futebol brasileiro, né, os grandes clubes do Brasil serem favoritos para vencer os campeonatos estaduais. Então, assim, não tem como o torcedor não ficar frustrado, começar um ano, depois de ter terminado um ano maravilhoso, né, com muita alegria, com excesso de otimismo, né, para uma nova temporada, e aí você começa a temporada com esses erros de planejamento. Na minha opinião, não é um planejamento adequado, apesar de que reconheço que as competições mais importantes são o Brasileiro, Libertadores e o Mundial de Clubes no meio do ano, mas você não pode deixar a chama do torcedor que está lá em cima apagar, que está acesa, né, apagar e começar as competições importantes com o time desacreditado. Porque é isso que vai acontecer se o Botafogo não classificar para as finais e não conquistar esse campeonato estadual. Mesmo porque, por mais que você tenha um time já, uma base de um time, mas não é um time treinado. Bem dizer, se a gente for colocar, não é um time treinado aí para as competições que tá vindo, cara. Eu te falei... vem o interino, pô, o dia a dia, e você sabe que muda muito. Pô, o interino vinha ali falar, ou tem alguém do elenco que vai chegar lá, o capitão fala, vamos treinar sério, vamos fazer... Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, quando você começa o ano dessa forma, que você não tem um treinador, aí o interino tá ali, aí você vem já não vai para as fases finais do Campeonato Carioca, que é o... né, aí fica mais um tempo sem jogar, se você sai ali dessa fase, mas já vem o incômodo da torcida, já vem mexendo. Então, para essas competições mundial, que é importante, assim, o Botafogo chegar bem e dar a resposta do que foi o ano passado, porque ele tem que manter aqui, ó, ali em cima. E aí você não tem o respaldo, né, que os jogadores precisam também de um bom treinador, arrumar o time, arrumar aquela peça que saiu 3 ou 4 jogadores, até mais, saíram que, mesmo que não são titular, mas entram no lugar vou entrar no lugar do centroavante, enfim. Isso aí tem que arrumar, cara, que senão o Botafogo vai sofrer muito. Aí vai sofrer igual o meu Vasco, que sai um, entra outro, e aí você viu como é que Mas tá. sabe onde está o erro, na minha opinião, né, de planejamento, desde o início da SAF? Eu acho que assim, o Botafogo, como outros clubes têm, né, o São Paulo tem o Milton Cruz, né, que foi um atleta identificado com o clube como torcedor, já foi várias vezes interino de São Paulo, mas ele está ali, né, é um atleta que tem o respaldo do torcedor pela imagem, por tudo que ele construiu ao longo da carreira dele com o São Paulo. Então ele é lá o auxiliar permanente do clube. Mas ele Sai convive com o profissional. Exatamente. Ele convive Sai com o profissional. treinador, entra treinador, ele acompanha o trabalho, ele é o assistente do treinador, apesar de que o treinador que vem contratado hoje traz ele é os seus auxiliares. hoje ele é auxiliar da Ele é o comissão. auxiliar permanente do São Paulo. Estou dando um exemplo do São Paulo, porque eu tive com ele aqui. São Paulo esteve aqui em Orlando recentemente, disputando a Florida Cup, e eu conversei com ele e com o Muricy Ramalho. O Muricy é o coordenador de futebol e o Milton Cruz é o assistente, o auxiliar. E eles fazem funcionar muito bem. Exatamente. Isso, então, o que acontece? Chega uma comissão técnica nova, argentina, ou pode ser até mesmo brasileiro, traz seu auxiliar, traz seu preparador físico, treinador de goleiro, enfim, traz todo o seu staff, faz um trabalho. Se o trabalho é vitorioso, legal. Aí, se o trabalho é vitorioso, desperta o interesse de clubes da Europa, de outros mercados, para contratar esse treinador. Quando isso acontece, o treinador sai e quem assume é o auxiliar permanente do clube, que já está acostumado com a ideia de jogo do treinador e é mais fácil dele manter isso, manter a ideia de jogo do treinador, manter o mesmo esquema tático sem tentar alterar nada. Mesmo que saiam jogadores, como saíram os jogadores do Botafogo, se ele tivesse um auxiliar permanente, como ele teria mais facilidade para gerenciar o grupo. Uma coisa é quando você... Tudo bem, a gente entende que o Botafogo jogou ontem com um time mesclado, né? Jogadores da base
com alguns jogadores do atual elenco ali. Mas o futebol que se viu deixou muito a desejar. O Madureira poderia ter vencido por um placar até maior, em função das oportunidades que criou. Então você vê ali que falta comando, porque o treinador que está ali à beira do campo é um treinador que vem do sub-20, que não tem histórico nenhum com o clube, não tem identificação nenhuma com o clube, né? Não sei de onde, qual o currículo dele, tudo bem, pode ter tido sucesso em outros clubes antes de chegar no Botafogo, mas é diferente, né? Principalmente você está lidando e tem que gerenciar um grupo de jogadores consagrados que acabaram de conquistar os maiores títulos da história do clube, né? A Libertadores e mais um brasileiro. Então é difícil para ele gerenciar esse grupo e tentar acertar quando as coisas dentro de campo não estão dando certo. Porque ele não tem essa hierarquia e essa moral para poder chamar a atenção dos principais jogadores do elenco. E tira um pouco a responsabilidade também do jogador, né? Porque o jogador ele vai entrar lá e falar, pô, mas estamos fazendo, mas não tem um treinador... O maior que eu vejo, assim, o que pesa muito não é nem na parte do jogo. Do jogo ali, você sabe que o jogador ele se reinventa, ele vai... O problema é o dia a dia. Dia a dia para segurar um time, que nem eu estava falando, pô, que foi campeão, que os caras cheios de moral. Aí que tá. Como que tá o dia a dia? Como que é pro cara chegar e falar, cara, vamos tirar todo mundo, porque temos muito campeonato, porque não foi só o Botafogo. Se você vê no final de semana, tem muita gente que poupou o jogador também. Porque, eu não vou colocar os caras agora para jogar, porque senão eu não chego lá no final do ano. Porque você sabe que tem muito campeonato também. Mas eu acho que está muito no início, né, Rodrigo? Tá mas aí que tá no início, poupar, mas aí você olha... A questão agora não é de poupar, não, é de preparar melhor. Não é nem questão, não falo em poupar porque o jogador ainda não está com lastro físico. Não está rodado. Para poder você pensar em poupar esse jogador para evitar lesão. Você precisa preparar melhor alguns jogadores visando as competições importantes que vêm pela frente. Então, ontem, por exemplo, quando terminou o jogo, eu vi o semblante do Igor Jesus deixando o campo de jogo, estava destruído, destroçado. O cara estava envergonhado. Dava para ver que a tristeza era aquela tristeza, mas também uma vergonha muito grande, porque é o que o jogador sente. Ele sabe que ele perdeu para o Madureira, amigo, que não dá para comparar, né, a grandeza do Botafogo com a do Madureira. E tudo bem que futebol dentro da 4 linhas é 11 contra 11. Mas você tem que saber... Que estava vindo de uma derrota já. Você tem que saber da sua capacidade e da sua qualidade. Então é vergonhoso, realmente. Mas quem que você acha que não está... Mesmo que tá que tá entrando com... O time não tem mas quem que você acha que hoje... Vamos, né, lógico que saiu gente importante do Botafogo. Mas jogadores é o time que hoje jogador, que nem... Aí esse não tá jogando igual estava ano passado. Você que acompanhou todos os jogos do Botafogo. Todos eles. Não tem ninguém jogando igual ano passado e não era de se esperar que eles pudessem estar já à altura desse campeonato, né? Estamos em fevereiro, tivessem mantendo uma performance como a que eles terminaram. É diferente. Você precisa ir pouco a pouco, com a sequência dos jogos, por isso que não adianta poupar. O que vai condicionar e preparar bem os jogadores para as próximas competições é ele estar jogando. Então, mas aí que eu falo que é treinador. Exemplo, ontem o Botafogo poupou alguns titulares. Poupou e, bem dizer, colocou todo o que tá no banco de reserva do mas que foi. Não bota para jogar Danilo de cara Barbosa, e bota Paulo no banco Henrique. De reservas. Qual é o objetivo? Eu queria entender qual é o objetivo desse tipo de estratégia, Rodrigo. Porque então, que vem de uma derrota, é isso que eu estou falando. Para o jogador se condicionar, na nossa época, a gente precisava jogar. Não, nossa época não, até agora então, tem que jogar. Você fica um mês parado, volta, fisicamente você precisa se condicionar melhor e só com uns dias de trabalho é que você vai ganhando esse condicionamento físico. Mas a parte técnica e tática, você precisa jogar. Os jogadores que terminaram o ano jogando, né, depois de uma temporada toda e se conheciam, alguns saíram, e os que permaneceram, eles precisam estar jogando e corrigindo eles mesmos dentro de campo o que eles estão fazendo mal e o que os outros meninos que estão
jogando ali, tendo a oportunidade de jogar ao lado deles, precisam fazer para render o que eles esperam. Tá? Então, assim, não adianta você pegar esse jogador e botar no banco. Sinceramente, é uma questão de experiência. Eu acho que falta um pouco. Está faltando um pouco de experiência e a gente entende que o Botafogo tem 2 anos de SAF, tem diretores que não têm muita experiência no futebol, essa é a verdade, essa é a realidade. O Botafogo no passado investiu 500 milhões em contratações, em melhoria de estrutura e ganhou uma Libertadores e um Brasileiro. Esse ano o Botafogo pode investir 600 milhões e não é garantia de que vai ganhar nada, meu. Mas no Tá? futebol não Mesmo tem com a garantia. melhor estrutura. Então, assim, pode investir 600 milhões esse ano e pode não ganhar nada. E o que vai acontecer? Ano passado, o John Textor, herói. Esse ano, termina o ano, não ganhou nada, passa a ser vilão. Então, mas aí, Essa é o a comando, cabeça do Gonçalo, o torcedor, comando, por isso que eu tô que o falando que o comando tem comando que tem que entender. ter. Por quê? Então por que aqui, ó, o Palmeiras, ele ganha todo ano, o Abel ganha alguma coisa? Hoje você aposta que o Palmeiras vai lá ainda, todo mundo tá falando, pô, o Palmeiras não tá bem. Você acha que o Palmeiras não ganha título esse ano? Eu acho que ganha. Ou se ele não ganha, ele chega nas finais dos campeonatos. E quando o Palmeiras ganhou tudo, teve um ano que ganhou Brasileiro, Libertadores, enfim, e chegou o outro ano, começou a ganhar de novo. Foi para as finais do Campeonato Paulista. Tá sempre. E não tem esse negócio de poupar de jogador. Cara, o cara sai com tudo e vai experimentando peça. Não, essa aqui não serviu, essa aqui vai. A hora que ele arruma o time, bom, agora eu vou começar a poupar. Agora, pô, vem esse, tira, coloca, o Rony, não dá. Ele vai testando. Sim. Ele faz isso, cara. Ele faz isso todo ano, ele faz isso. Ele monta o time. É o mesmo treinador. Com o mesmo treinador, fica mais fácil de você encontrar a reposição de peças que saíram, porque o esquema é o mesmo, a condução e a gestão do elenco é a mesma, né? A forma de chamar a atenção do grupo é a mesma. Então é totalmente diferente você começar uma competição com o peso que tem o Botafogo e com o tamanho que o Botafogo alcançou após essas 2 conquistas, com um treinador da equipe sub-20 e que a gente não sabe do potencial, da capacidade dele. Pode até ter capacidade, pode até ser um bom treinador e pode demonstrar isso com o tempo. Mas a gente tem que entender que no futebol não há tempo, amigo. Não tem tempo. Você entra em campo, você tem que vencer. Então, o torcedor já está começando a cobrar, vai continuar cobrando. E agora eu acho que o John Textor tem que buscar o mais rápido possível um treinador de peso que possa chegar e levantar a moral da equipe, porque você vê jogadores como o Igor Jesus, como o Marlon Freitas, como o Barbosa, perdendo jogos que não se esperava que eles pudessem perder, e isso afeta. Nós sabemos confiança, disso. cara. Acaba tirando a confiança. Se você está no processo de melhorar a sua performance, o seu condicionamento físico-técnico, você começa o emocional a te afetar também na sua performance. Porque você perde para o Madureira, perde para o Volta Redonda, perde para o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, o Madureira ainda tem uma tradição no futebol carioca e eu não posso dizer que na minha época, por exemplo, dos anos 90, nós não me lembro de ter perdido para os clubes pequenos no estadual. Posso até ter perdido um jogo, talvez, durante os 7 anos que eu joguei no Botafogo, 1 ou 2, ou empatado. Mas o torcedor sabia que no estadual a disputa era entre os 4 grandes. Os pequenos eram para compor ali o campeonato e ter tempo de disputa. E não era se esperar outro resultado. E já de um tempo para cá, as coisas mudaram, né, amigo? Não tem. Hoje não tem mistério no futebol, não. Antes era muito tipo, ó, esse time tem um timaço, esse aqui era. Hoje não, hoje tá muito nivelado. E se você já não chega no campeonato, você não tem um treinador, você não tem uma equipe formada, você não tem aquele centroavante, como que, pô, vou colocar esse para não tem como. E aí a gente olha para a tabela e você vê que isso tá afetando, entendeu? Aí não você só vê
não só o Botafogo, mas aí quando a gente olha um pouquinho pro Vasco, também é a mesma coisa. Só que o problema do Vasco, ele tem treinador, mas ele não consegue encaixar não, fazer umas contratações que o Vasco precisa também, entendeu? Então aquele que começa errado o ano, para você acertar o time com campeonatos e jogos, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. A gente pode repercutir também o que foi a qualidade do espetáculo entre Flamengo e Fluminense. Sinceramente, acho que torcedores dos dois clubes ficaram muito decepcionados com a qualidade do jogo, do que foi o jogo em si. Um jogo em ritmo lento, poucas ações ofensivas, poucas oportunidades de gol criadas por ambas equipes. E, assim, o torcedor fica desapontado. Aí depois você vai ver um outro clássico, por exemplo, Flamengo e Botafogo, quarta-feira, vai ter pouco público no estádio. E não é de se esperar outra coisa. Por quê? Mas aí da parte de quem? Da parte de quem? Não, dos dois. Tanto do Botafogo quanto do Flamengo. O Flamengo foi campeão agora, em cima do Botafogo. O Flamengo jogou contra o Fluminense, não motiva o torcedor aí no próximo jogo, sinceramente. Bom, mas não acredito que vá ter casa cheia, o torcedor do Botafogo não vai. Enfim, é difícil porque não tem confiança em assistir um bom futebol. Não tem confiança. O torcedor não se motiva a ir ao estádio para assistir um bom espetáculo. E agora, vem agora esse próximo jogo agora com o Flamengo. Se levar pancada de novo, como foi? Esquece treinador, esquece. Eu tô falando da forma que jogaram. Que os caras jogaram. Aí a torcida vai vir para cima dos jogadores também. Isso você não tem. Ó, eu tô falando pra você, escuta o que eu tô te falando, você vai ver. E segunda-feira você me fala. Eu sei bem o que é isso, porque eu passei por isso ao longo da minha carreira no Botafogo. E a gente sabe que a cobrança ela vai sempre existir, porque o torcedor é passional e quer sempre vencer os jogos. Não importa, o torcedor não quer saber o relatório do Departamento de Saúde do clube que mostra, através do monitoramento dos atletas, que determinado jogador tem que ser poupado porque está com um nível alto de lactose no sangue e que pode ter estresse muscular, essas coisas que é ligada à medicina esportiva. O torcedor ele quer ver a performance do jogador dentro do campo. E é isso que se cobra. E o que se espera é que Flamengo jogando contra um clube pequeno, o Flamengo vence. O Vasco jogando contra um clube pequeno, o Vasco vence. O Fluminense é a mesma coisa e o Botafogo é a mesma coisa. Porque a diferença de estrutura é muito grande e econômica também é absurdamente desproporcional. Então não dá. Futebol é 11 contra 11, ok, é 11 contra 11. Mas, amigo, os grandes têm que vencer os pequenos. Bom, antes da gente mudar aqui pro meu Vasco também, que hoje vai me dar alegria, ao contrário do Botafogo do Gonçalves, vamos chamar um comercial aí e já voltamos. Infoprodutor, procurando uma maneira de escalar sua operação e aumentar as suas vendas? Conheça o Nova. Tudo o que você precisa em uma única ferramenta. A plataforma completa do Infoprodutor. É tudo online. Split de vendas, checkout, pagamentos e recebimentos, notas fiscais, estornos, extratos e muito mais. Acesse agora mesmo nova.money e fale com o nosso time. Nova. Você quer andar no estilo? Então eu vou dar uma dica para você. Venha conhecer a X-Look, a marca que cresce cada vez mais, com diversas variedades de camisetas e bonés. Acesse o QR Code que está no canto de sua tela e confere lá. Você quer andar no estilo? Venha conhecer a X-Look. Bom, e o Vasco que enfrenta o Sampaio Corrêa vem de uma derrota para o Fluminense, onde o Coutinho machucou também, e aí entra o Paê, que eu acho que não está jogando bem, não sei se é a posição ou o esquema que o cara está colocando também não
não vejo o Paê rendendo, cara. E aí, nesse jogo contra o Fluminense, o Verratti, cara, dá dó. Ele fica ali no meio dos dois zagueiros e aí já ele não consegue chegar a bola nele, entendeu? Cara, é difícil eu estar falando assim porque você tem um centroavante bom, você tem um meio de campo que eu não queira, estão voltando de lesão no joelho também, que ficaram um ano parado, que é o Jair e o Paulinho. E aí não consegue, o Vasco não consegue, tipo, manter um ritmo. Ritmo que eu falo é de marcação, que é o estilo do Vasco. Quando eu olho o Vasco jogando e aí quer ser de igual para igual, parece que perde um pouco. Eu que fiquei lá 4 anos lá e mudou de elenco, saiu uma peça ou outra, saiu até treinador. Mas uma coisa que não perdia, Gonçalves, era a forma de jogar. Cara, em São Januário tem um jeito de jogar. Você que encarou muito o Vasco lá. Caldeirão. Cara, Caldeirão, você tem que entrar ou no clima da torcida e no estilo e pegar e correr e se entregar em campo, que senão não vai. O Vasco parece que, cara, a engrenagem tá lenta, velho, pra arrumar. E aí vem essa do Coutinho, não sei, né, também que eu li que o Coutinho pode jogar, que era só um edema, enfim. Mas edema pra gente lá, pelo menos que a gente jogava, também é lesão, né, muscular. Então, não sei como que o Coutinho vem para esse jogo. Mas o Vasco não consegue engrenar. O Paulo Henrique é um lateral que tá jogando bem, só que a frente dele para fazer uma ultrapassagem, para fazer aquele 1-2 e cruzar na área pro Verratti, cara, é muito difícil de ter esse parceiro. Aí coloca o Puma Rodrigues ali, aí ele já não sobe, o Paulo Henrique já não vai mais. É difícil de ver um Vasco e com as peças que o Carille tem e o estilo de jogo que ele quer jogar, ofensivo, mas aí também defensivamente o Piton não é um jogador que marca tão bem, que é o lateral esquerdo, né? Então, mas ofensivamente ele é muito bom, que é o cara que chega no fundo e cruza pro Verratti. Agora, já nesse jogo, o Gonçalo, não sei se você viu um pouco, mas essa é muita dificuldade o Vasco tem de encontrar dali não vou falar nem da defesa, porque na defesa é aquele, não tem muito o que, destruir, roubar. Agora, do meio para frente, cara, é muito difícil ver o Vasco jogar, cara. A provável escalação para hoje do Vasco é com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e o Lucas Piton. E aí o meio de campo que você, né, que é um meio de campo em formação, Jair, Tietê, que é o Tietê, né? Paulinho Paê, Alex Teixeira e o Verratti. Né? Mas tá vendo como fica muito isolado? O Alex Teixeira já não é um cara que vai pra ponta que faz o cruzamento para ele. Ou ele faz a infiltração ali, já entrando na área e servindo o Verratti, né? Porque a maioria da jogada dele ele é muito ofensivo, que dá, né, na linha da grande área. E aí não tem esse cara. Não tem, cara. Mas você vê a qualidade dos jogadores, a gente não pode discutir, né? A qualidade do Tietê, do Alex Teixeira, do Verratti, do Payet, são jogadores consagrados no futebol brasileiro e mundial. E por isso o torcedor, jogando contra o Sampaio Corrêa, não pode esperar outra coisa a não ser a vitória. Né? Esse que é o ponto dos campeonatos estaduais. Você joga contra equipes de menor investimento, equipes pequenas, com jogadores que são jogadores consagrados. E o torcedor não pode esperar outra coisa a não ser a vitória. Tudo bem, 11 contra 11, o time também corre, marca, faz retranca. Normalmente essa era a dinâmica, o que o torcedor espera. Vai enfrentar um time pequeno, o time pequeno vai jogar retrancado e vai aproveitar contra-ataque. Mas o que eu tenho visto aí no estadual,
até agora é os clubes pequenos criando 3, 4, 5 chances na cara do gol, de fazer o gol. Então, o Vasco precisa realmente se organizar ofensivamente, defensivamente, talvez possa chegar mais jogadores, né? O Pedrinho está buscando novos patrocinadores, aumentar a receita do clube, existem planos para reconstrução de São Januário. Enfim, o Vasco negociando aí um novo dono, né, para comprar a SAF, e não há como não pensar nisso, né, para que o Vasco possa realizar tudo o que o Pedrinho deseja, sonha, é preciso ter capital, investimento para isso, e não existe outra forma de fazer isso a não ser renegociando a SAF e chegando um novo dono da Mas SAF eu acho para que botar o dinheiro. isso aí eu acho que atrapalha muito o Vasco. Você acha? Eu acho que atrapalha muito. Eu lembro na época que já tinha as eleições lá, era Deus os acuda, cara. E aí o time não... E agora não é o caso de eleição, agora tem esse negócio dessa SAF aí. Até parece que você não vê o Pedrinho falando, pô, nós precisamos de um jogador de lado, nós precisamos de um meio-campista, precisamos de um zagueiro. Você não vê, você só vê os assuntos que tem, pô, SAF, e aí os resultados ruins vêm, e aí o time tá naquele negócio. Quando você pega que nem pegou o Fluminense estava, bem dizer, na 17ª colocação, 15ª colocação, foi lá e jogou melhor que o Vasco, cara. Jogou melhor que o Vasco. O Vasco, a hora que toma gol, é uma loucura, cara, aquilo lá atrás. E aí entra, de eu falar pra você, pra mim tem que ter um zagueiro experiente que vem, calma, vamos acertar aqui. É o que falta. Mas o esquema do Caliri dali do meio para frente, o Paí caindo pela lateral, o Coutinho cai muito pela lateral esquerda, e aí o Piton não consegue fazer essa jogada de linha de fundo e servir o Verratti, né? Então, mas acho a gente olhando para o time do Vasco, o Vasco é favorito para vencer o jogo de hoje à noite. Eu acredito que o Vasco possa encontrar alguma dificuldade, mas deve vencer o jogo. Não, tem que vencer. É o que se espera, tem que vencer. Para se manter ali e se classificar para a próxima fase do campeonato. Então, o momento na verdade, de expectativa, porque com os resultados que a gente já viu aí anteriores, apesar de que o favorito a vencer o jogo é o Vasco, a gente já não pode cravar 100%, né, que o Vasco vai vencer, né, Rodrigo? Porque tem vencido os jogos que venceu, mas com muita dificuldade. É uma falta de entrosamento que a gente sabe que ainda existe na equipe, pelo fato dos jogadores ainda não estarem na melhor condição física e técnica, errando, e os clubes pequenos, pelo menos fisicamente, eles chegam numa condição melhor que os jogadores dos clubes grandes. Mas é o que eu volto a falar. A gente, pela qualidade desses jogadores, o torcedor não vai esperar que, reconhecendo esse momento ainda que os jogadores precisam de um melhor preparo, o jogador não vai esperar uma derrota do Vasco para o Sampaio Correia. Os torcedores não vão... Não, eu acho que ganha. Eu acho que ganha hoje. Esperam uma vitória. Para garantir logo a classificação. O Botafogo, vamos classificar, quero ver um clássico aqui. O ideal é isso, não a gente vir aqui falar dos clássicos. Agora tem que torcer pro Botafogo, classificar, viu? Eu vou falar, que fase que eu tô, viu? Então, né, mas vamos ver se na próxima, no final de semana, eu esteja já falando, né, nós estamos aqui falando já da classificação, como que tá a tabela. E tivemos outros confrontos também lá em... Qual que você acha que foi melhor do final de... eu tenho um, hein? Eu tenho Grenal, dois, cara. O Grenal, eu tenho propriedade para falar, porque eu joguei, na minha época, o Grenal. Jogou do lado qual? Eu joguei no Inter. E fiz gol no Grenal. O único problema é que a gente foi fazer uma final, porque todo torcedor no Sul espera sempre a final Grenal, né? E o quê? De cabeça, Gonçalo? Na época que eu joguei... Olha, ô Júlio, você tem esse gol aí? Eu não lembro não, hein, Gonçalo? Tem, fácil de achar, pô. 1999, primeiro jogo da final entre Inter e Grêmio. Você vai achar lá.
Dunga cruzou, eu fui de cabeça, me antecipei. Eu tenho dos dois lados, eu tenho pelo Grêmio. Darley e fiz o gol. Mas o que aconteceu? Na época, estava surgindo um garoto chamado Ronaldinho Gaúcho. No primeiro jogo da final, que foi no Beira-Rio, o treinador do Grêmio deixou ele no banco. E aí nós vencemos por 1-0. E no segundo jogo lá no Olímpico, bastava o Inter empatar que nós éramos campeões gaúchos. Mas aí botou esse menino, o tal do Ronaldinho, que a gente não conhecia muito bem, não levamos fé. Destruiu o jogo. O Grêmio venceu. O Grêmio venceu o segundo jogo e forçou um terceiro encontro para decidir quem era o campeão e foi novamente no Olímpico. E aí o Ronaldinho Gaúcho, mais uma vez, bagunçou com o jogo e o Grêmio foi campeão. Era o quê? Daquele do Dunga lá? Era foi aquele time? Aquele do Dunga. Caramba. Que o Ronaldinho deu lençol, deu caneta. O Ronaldinho mostrou tudo que sabia fazer nesse jogo aí. Naqueles 2 jogos ali. Eu vi, mano. Teve não foi você que foi não, o chapéu? Quem tomou o chapéu não foi o Dunga. Foi o Dunga que tomou o chapéu. Não foi você. Dunga que tomou o chapéu. Ele ficou na bronca porque depois, na época que o Dunga era treinador, né, ele falava que não tratava o Ronaldinho tão bem como ele tratava outros jogadores do grupo, porque tinha ainda um ressentimento daquela jogada, né? Porque devia ser difícil, né? O Dunga comandando a seleção brasileira, e ele chegava e olhava para o Ronaldinho, e o Ronaldinho devia pensar, pô, mestre, coach, me desculpa, né? Não, aquele dia ficou feio, aquilo lá acabou. O Dunga se aposentou depois. E eu também. Não foi só ele, não. E eu também. Até hoje, sempre quando eu encontro o Ronaldinho aqui, que ele vem aqui para Orlando, ou Miami e tal, sempre falo com ele. Eu fui jogar aquele jogo dele, amigos do Ronaldinho Gaúcho contra amigos do Roberto Carlos, e eu me dou muito bem com ele, com o Assis. E aí eu sempre falo, pô, você me aposentou, hein, garoto? Tem que me convidar mais para ir, tem que pagar alguma coisa, porque, pô, eu tive que... Quem que jogava com você, Gonçalo? Então, o time do Inter naquela época era quem era o seu André companheiro no gol, de zaga? André no gol, e a zaga simplesmente eu, Lúcio começando, que depois foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. O Lúcio começando, o Lúcio com 20 anos, voando, amigo. O Lúcio... Só que era o seguinte, era Lúcio e ainda tinha o Regis, um zagueiro canhoto que depois jogou no Fluminense, jogou no São Paulo. O Regis com 23, o Lúcio com 20. E eles queriam que eu marcasse e eles ficassem na sobra. Falei, pô, eu com 33 anos. Falei, pô, peraí, 2 garotos, vocês têm que marcar e eu ficar na sobra. Eu ir só no atalho, só na boa. Aí hoje em dia eu brinco muito com eles ainda quando a gente se encontra. Mas foi um ano que eu joguei no Inter e depois realmente eu e o Dunga paramos, né? Encerramos a carreira. Não, eu também tive bons momentos. Eu tive nos dois, né? No Grêmio e no Inter, né? Joguei nos dois, ganhei o campeonato gaúcho. Eu assisti o jogo, Inter e Grêmio, né? O jogo foi no estádio do Grêmio, estádio lotado e tal, e o Inter poderia até ter vencido, porque na minha opinião jogou um pouco melhor. Teve mais chances, chegou mais vezes na área do Grêmio e tal. O Grêmio ainda está, a gente vê que o time do Inter tá melhor, manteve os jogadores do ano passado, então é a mesma base, e o Grêmio está sofrendo mais mudanças. Né? Porque então, saiu o treinador você sabia dessa? Agora, eu não posso deixar de falar, Rodrigo, do que aconteceu nesse jogo, porque eu falei até na minha rede social. Foi da expulsão ou não? Da expulsão. Eu ia tocar no assunto agora, falei, cara, eu não sabia disso. Eu já pensei que tivesse visto tudo no Nem futebol, o Roger mesmo. lembrava disso, cara. Nem Cara, o Roger. mas não existe isso. O assistente é expulso, o auxiliar é expulso e o treinador tem que sair também, cara. É porque... Ele não vai sair, não. Isso aí é só no... Né, pra todo mundo que tá assistindo, não é no Brasileiro. Isso aí é lá no Campeonato Gaúcho. Não é em todo o campeonato estadual. Isso foi o regulamento do Campeonato Gaúcho, mas que os presidentes, os representantes dos clubes assinaram isso. Isso mas agora eles vão mudar, viu? Não existe isso. O treinador está na beira do campo dirigindo a equipe, comandando a equipe. O auxiliar fala alguma coisa pro Bandeira ou pro quarto árbitro e é expulso, tudo bem, eles têm que arcar com as consequências dele. Ele já não vai estar ali participando do jogo. Mas o treinador não pode pagar por isso. Não, mas você não acha que... Agora eu vou... Não defendendo, assim, mas não defendendo. Cala a boca, fica quieto. Não defendendo, mas vamos lá. Você acha que não faltou um pouco de bom senso do árbitro? Porque ele sabe da regra. Ele sabe. Como ele chegou e falou, tem que...
ele chegar e falar, ó, cartão amarelo pra você. Ele dá o cartão amarelo, ele já foi, já logo Não, expulsou. tem que falar com o treinador, olha só, dei amarelo pro teu auxiliar, E da da próxima eu vou expulsar, e os você dois vai vão ter que sair embora. também. Você entendeu? É. Eu acho que faltou um pouco isso também ali, um pouco de bons. Pô, era 10, acho que foi 10 minutos, 10, 15 minutos do Inter, o torcedor deve estar na Pô. bronca achando que foi porque o jogo foi no estádio do Grêmio. Foi lá no Grêmio. E que o árbitro quis favorecer o Grêmio com essa Então, eu acho expulsão, que né? faltou um pouco de bom senso do árbitro, cara. Agora, a não ser que também ali, porque ele ficou naquele negócio de ele expulsou, e aí ele ficou um pouco ali dentro do campo e tal, e ele não tinha mandado o Roger sair. Eu acho que falaram com ele, falaram, mandou ó... sim, só que o Roger falou, não vou sair. E ele ficou esperando. Não, o Roger ficou lá, então. falou, não vou sair, não sei... Mas isso aí foi... Mas eu achei que faltou um pouco de bom senso do árbitro. Eu achei Que que loucura, faltou. hein, amigo? E lá no... Em Minas, Cruzeiro e Atlético. Eu gostei dos dois. Né? Internacional foi um jogo Cruzeiro. melhor. Eu assisti também Cruzeiro e Atlético. Achei que o Atlético fez um planejamento perfeito, porque em nenhum momento deixou de, quando tinha posse de bola, buscar jogada ofensiva. Teve, inclusive, até mais posse de bola. E o Cruzeiro, infelizmente, o Gabigol comprometeu a atuação do time todo, né? Porque você ser expulso ainda no primeiro tempo. Né? E em função de uma jogada que ficou claro, né, que foi uma agressão, ele meteu o cotovelo realmente mesmo. No Lianco e caiu na provocação, né, cara? É isso que você fazia muito esse negócio. Exato. Nós que éramos zagueiros, sabendo do perfil dos atacantes que nós íamos enfrentar, a gente tinha que usar de outras artimanhas, não só de procurar marcar... Que faz parte do jogo. Da melhor forma possível os atacantes, mas também tentar desestabilizar o atacante emocionalmente. E teve aquela jogada anterior com o Dudu, que o Leão pisou na mão do Dudu, e o árbitro... Era lance também para expulsão. Claro, se o VAR tivesse chamado o árbitro, ia expulsar, só que o VAR não chamou o árbitro para ver o lance novamente. E aí, sem dúvida nenhuma, que isso favoreceu a equipe do Atlético Mineiro. Né? Não, eu achei o Cruzeirense está na bronca porque se ele tivesse expulsado... Está na bronca com o árbitro, porque se ele tivesse expulsado o jogador do Atlético Mineiro, o Gabigol não teria sido expulso. Sim. E aí a história do jogo poderia ter sido diferente. Mas o Hulk deitou e rolou. É isso que eu ia falar. O Hulk tem jogos que... Ele gosta de jogo grande. É um jogador que tem se destacado muito e é o ídolo máximo do Atlético Mineiro nessa geração nova, né, nesse momento do clube, porque ele falou antes do jogo. Ele estava aquecendo, ele falou, vou fazer 2 no aquecimento. E fez, e depois tirou onda com a torcida e tal. Coisa que é gostoso no estadual. Estadual é isso. É essa rivalidade. E por isso o torcedor, sim, dá importância a vencer o estadual. Tudo bem que em Minas ou é Atlético ou é Cruzeiro. Mas o torcedor quer vencer. No Sul, ou é Grêmio ou Inter. E o torcedor quer vencer o estadual. Né? E São Paulo, que tem 4 clubes em condições de vencer, e no Rio que também outros 4, o torcedor fica eu adorava. Claro. E mais gostei ainda, só não joguei lá em Minas, né, clássico, mas São Paulo, mas onde eu gostei mais mesmo foi no Rio de Janeiro. Eu também, eu adorava. Que saudade, viu? Quando eu vejo ali... Vasco. Quando eu vejo ali, Vasco, em cima do Vasco aonde? Em cima do Vasco, em cima do Vasco. Caraca, o Vasco eu fui campeão carioca. Você fez gol em cima do Vasco? Fiz gol da final ainda por cima, contra o Vasco. Final da Taça Guanabara, Júlio, tem esses... Não é possível, cara. Tem que botar esse gol aí, amigo, de cabeça. E olha só, primeiro você vai botar um gol em 1990. Meu primeiro gol no Maracanã com a camisa do Botafogo, na minha primeira passagem pelo Botafogo, foi em cima do Vasco. Quantos gols você tem em cima do Vasco? Em cima do Vasco eu tenho um importante, que foi a final da Taça Guanabara, 1-0. Depois nós ganhamos, no mesmo ano, a Taça Rio. E aí inventaram de jogar uma outra final com o Vasco. Fez gol? Não fiz gol, mas ganhamos de 1-0. E foi aquele lance da rebolada do Edmundo, que o torcedor me para na rua até hoje e tal. Você pode botar. Você não deu nele, Gonçalo? Você tentou? Porque era isso. Ele queria... O Edmundo era um atacante que, além de ser difícil de marcar,
ele ia em cima do emocional do zagueiro, amigo. Ele ele dava no zagueiro antes do zagueiro dar nele, entendeu? Porque aí pro zagueiro ficar com raiva e dar sem bola, porque ele aguentava. O Edmundo era forte, era habilidoso, e ele gostava de provocar os zagueiros. E eu sabia, a gente tinha jogado a Copa América antes, que o Campeonato Carioca deu uma parada para a gente jogar a Copa América. E a gente jogou junto a Copa América. Só que na Copa América, outros jogadores, né, do grupo estavam zoando ele. Por quê? Eu tinha vencido a Taça Guanabara, 1-0 gol meu, tinha vencido a Taça Rio, e tinham inventado esse jogo, que seria depois da Copa América, para uma final de um terceiro turno, porque o Vasco tinha feito mais pontos nos dois turnos. O segundo clube que tinha feito mais pontos nos dois turnos, e aí tinha que jogar essa final. E lá na seleção a gente estava repercutindo sobre isso. Pô, como é que pode? Botafogo ganhou tudo, ainda vai ter que jogar com você, Edmundo. Brincadeira, se não fosse o Erico, tá vendo? não Você sei fica o aí, que ele e pegou, tal, aquelas pegou o coisas. raio. E o Edmundo falou que ia vencer e que ia ser campeão e que ainda ia tirar onda comigo. E aí teve esse jogo, terminou, voltamos da seleção, teve esse primeiro jogo, o Vasco venceu por 1-0. E aí ele fez aquela provocação da rebolada e tal, porque ele sabia que se ele me tirasse do jogo, eu era capitão do time. Ia ser uma vantagem para o Vasco para o segundo jogo, para o outro jogo. Mas aí eu fiquei na minha, jogamos o segundo jogo, vencemos, e aí eu chamei os jogadores do Botafogo para ir lá rebolar. Foi mesmo. Tem que mostrar isso, olha lá o gol. Sem Agora chance, bota os amigo. meus 4 gols que eu fiz em cima do Botafogo. 4? Eu fiz 4, velho. Mas deu título? Ganhamos em Ganhou cima algum do título? Botafogo. Que ano? Pô, peraí, já vai buscar aí já pra você. Porque, galera, tem tempo, né? Nós estamos falando, tem tempo. Tem tempo, olha lá. 1-0, amigo. Pô, fomos campeão em cima do Botafogo. Que ano? 2015. Pô, 2015. Você parou tem pouco tempo. 2015 eu estava de torcedor e te secando, né? Na verdade. Mas você marcou o Louco Abreu? Foi época? Não, 2015, 2014. Botafogo foi campeão em 2014. Então, aí foi a final com a gente. A gente tirou o Botafogo na semifinal, depois fomos lá e deitamos no Flamengo. Mas é minha cara. Eu adorava, velho. Pô, duas finais, pô. Tiramos o Botafogo e ganhamos do Flamengo. Lá no Rio, lá, eu vou falar pra você, viu? Por isso que eu falo, tem que dar importância aos clássicos regionais, principalmente no estadual, porque o torcedor é uma tradição, ele quer ter essa possibilidade de estar na segunda-feira zoando o rival, entendeu? No trabalho, na faculdade, enfim. Então, mas aí que tá. A gente ia lá, provocava os caras, tal, mas eu não era expulso, você também não. Não. Agora pega um juvenil, né? Que aquilo ali pra mim, do jeito que foi o Gabriel ali já, aquilo ali pra mim é juvenil, pô. Aquela jogada ali, pô, o cotovelo já aqui, chegando ali na lateral. Tem certo. Hoje em dia, a gente sabe que... E com câmeras, né? Os jogadores têm algumas coisas que eu, como dirigente, eu, sinceramente, não permitiria, né? Ou criaria o regulamento interno para passar para os jogadores para que eles pudessem cumprir, e aqueles que não cumprissem teria que arcar com uma multa e tal no salário. Porque os jogadores hoje, os clubes fazem um esforço gigante para pagar o salário que hoje tem que se pagar, né? Que é o mercado atual do futebol brasileiro e mundial. Então, um jogador que ganha mais de 2 milhões por mês, ele não pode ser expulso, amigo. Isso tem que estar no contrato. Não, mas isso é independente, ô Gonçalo. Isso é independente se ele ganha ou não ganha. É o cara que é o cara que é tipo, entre aspas, pô, você é o cara daqui, o nosso tal. Cara, eu tô falando porque eu chegava no vestiário, o Guinazu, eu chegava nele e já falava, Guinazu, porque o Guinazu era carrinho e vai, e chegava. Eu chegava, o Guinazu, seguinte, cara, você não pode ser expulso. Você já sabe, você já vai no jogador já que é com a sua experiência, mesmo que ele é experiente, de você chegar e falar, cara, eu preciso de você o jogo inteiro. Então, assim, cara, vai no seu estilo de jogo, mas vai dosando, vai... E eu acho que falta isso nos caras hoje, jogando. Eu acho que falta na molecada você chegar e falar, ó,
dá uma chegadinha, mas ó, vai com calma. Pô, hoje, ainda mais hoje que tá todo mundo olhando. Então acho que falta essa malandragem que na época, quando você, né, joga com aquele jogador que na nossa época, né, pelo menos na minha, era o quê? Ah, tinha o experiente, pô, menino, vem aqui, joga do meu lado. Pô, vem. Isso aconteceu comigo e com o Luan no Vasco. Que o Luan jogou comigo, eu não consegui encaixar com um da minha idade. E aí o Luan veio e o Jorginho colocou ele, e a gente se encaixou, e aí ele foi. Aí entra naquele negócio, ó, você corre um pouco, você vem aqui. E aí eu ensinei ensinei assim, né? Jogando do meu lado, você vai mesmo, olhando. Porque entendeu? depois o Luan se firmou no Vasco, depois foi pro Palmeiras, se firmou. Mas assim, Rodrigo, eu acho que com relação a essa questão do Gabigol, né? Um jogador da hierarquia dele, do peso dele, não pode num clássico, maior clássico, maior rivalidade, no primeiro tempo, perder a cabeça a ponto de... Ele teve a intenção e sabia que ele ia... Não, ele foi para dar, pô. Machucar, ele foi para dar a cotovelada no zagueiro do Atlético Mineiro, e ele sabia que ele podia ser expulso. Então, um jogador que tem um peso que ele tem que ter o emocional, tem que controlar o emocional. E por isso que eu acho que o futebol precisa ser ainda mais profissional em relação a isso. Vou dar um exemplo. Os clubes comemoram o fato de conseguirem o maior patrocínio da história para botar na frente da camisa. Aí comemoram isso, celebra e tal, faz apresentação, faz um evento especial. Aí vai para o jogo. Aí o jogador está lá, estreia a camisa com o patrocinador, faz um gol e na hora do gol tira a camisa e joga no chão. Uma falta de respeito. Isso aí é o seguinte, tem que ter regra, tem que ter regulamento. Olha só, jogadores, tá aqui, eu pago... Isso aqui é o que paga seu salário. Isso é o que paga o teu salário, amigo. Como é que você, na hora que você faz o gol, você pega, que é a maior exposição da marca, você pega e joga no chão como se fosse lixo, certo? Como se fosse lixo. A camisa do clube, a tradição do clube e também a marca que está patrocinando, que está pagando o salário dele. E isso a gente vê acontecendo em todos os clubes, ano tras ano. E os clubes comemoram, e tem trabalho para buscar patrocinador, comemoram o patrocínio e os jogadores continuam fazendo isso. E o caso da expulsão é igual. Olha só, expulsou, foi injusto, legal, vamos analisar o caso. Mas num caso como esse, que você sabia que ia lá para dar cotovelada que podia ser expulso, expulso, tá bom, aqui multa, 20% do salário. Não tem negócio. Isso é ser profissional. E os clubes ainda estão pecando nisso. Aí você vê a conduta do Dudu, e aí você vê a dele, que o zagueiro pisou no braço dele, o Dudu nem relou no cara. Foi ali, né, falou, né, com o zagueiro ali, deu a encara, mas não passou daquilo, cara. Não passou daquilo. Não sei se, né, se ali com outro, mas se tivesse dado o cartão ali na hora que foi com o Dudu é uma coisa, mas eu tô falando em termos de provocação, entendeu? Aí você vê um cara que tá totalmente focado no que é o clássico, porque o Dudu poderia ali empurrar ele, enfim, né? Causar ali um tumulto, mas nem isso o Dudu fez. O Dudu não colocou, ficou aqui, não levantou a mão, não fez nada e seguiu, cara. Sim, aí você vê um cara como é que entende o que é um clássico, né, cara? É, claro. E somente na condição do Gabigol como ídolo máximo desse grupo que formou o Cruzeiro à base de um investimento altíssimo. Então, falta ainda profissionalismo, falta os dirigentes dos clubes, né, o diretor de futebol, gerente de futebol, realmente impor esse profissionalismo para o elenco. Não só em relação ao marketing do clube, o trabalho que o marketing faz para conseguir os patrocínios para que se possa pagar esses salários atualmente que se paga no futebol brasileiro, e tem que se cobrar a postura do jogador dentro de campo. Não importa, tem que cobrar, pô. Não importa se é o Neymar no Santos, se é o Gabigol no Cruzeiro, se é o Payet no Vasco, entendeu? Se é o Igor Jesus no Botafogo, ou o Gerson no Flamengo, o Arrascaeta no Flamengo. O jogador, ele é bem pago por mérito dele, pela capacidade técnica, pelas conquistas que ele tem no clube, pela história que ele constrói no clube. Agora, a atitude dele também tem que ser profissional. E ele não pode prejudicar o clube
dessa forma, na minha opinião. Ou mostrar esse desrespeito ao clube ao jogar a camisa no chão e ao desprezo da marca do patrocinador. Bom, ficando por aqui, mas eu só precisaria só de 10 minutinhos de confronto ali só. Ah, eu queria, viu? Mas, ó, encerrando por aqui. Vamos, meu Vascão, hoje. Vamos lá, hein? Ganhar hoje. 3-0. 3-0, viu? 3-0 hoje sentindo pro Vasco. falta da camisa do Botafogo. O Botafogo perdeu, mas não foi eu que não pedi para botar a camisa do Botafogo aqui, não, hein? Isso aí eu vou falar com a produção, que a camisa do melhor da América não pode faltar aqui, de maneira nenhuma. Mesmo com esse vexame no campeonato. Qual o resultado hoje? Vamos ver. Hoje também acho que o Vasco vence. Sampaio Corrêa, se fosse o Volta Redonda, já teria minhas dúvidas. Mas, se bem que o Sampaio Corrêa venceu, não sei como o Botafogo, mas venceu. Bom, mas eu acho que o Vasco vence. Isso aí, galera. Então é o seguinte, hein? Você que nos acompanhou aqui, valeu. Gonçalves, como que é para dar aquela moral pra gente? O que tem que fazer? Tem que se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, dar o like, que isso é super importante para que nós possamos alcançar uma audiência maior, né? E o que a gente quer é isso, é que você possa assistir, mais pessoas possam assistir essa resenha aqui de toda segunda-feira do Canal Clássico. É isso aí, galera. Gonça, valeu. Tamo junto e até a próxima, hein? Até a valeu, próxima galera. semana. Vasco! Pô, vou ter que torcer pro Botafogo. Vamos, Botafogo, classificar! Aqui o Vasco tá te esperando. É o que a gente espera, né? Valeu, rapaziada. Abraço. Infoprodutor, procurando uma maneira de escalar sua operação e aumentar as suas vendas? Conheça o Nova. Tudo o que você precisa em uma única ferramenta. A plataforma completa do Infoprodutor. É tudo online. Split de vendas, checkout, pagamentos e recebimentos, notas fiscais, estornos, extratos e muito mais. Acesse agora mesmo nova.money e fale com o nosso time. Nova. Você quer andar no estilo? Então eu vou dar uma dica para você. Venha conhecer a X-Look, a marca que cresce cada vez mais, com diversas variedades de camisetas e bonés. Acesse o QR Code que está no canto de sua tela e confere lá. Você quer andar no estilo? Venha conhecer a X-Look,